Boa tarde, amigos do Canelada. Mais um Canelada no ar e o Canelada de hoje tem muito assunto, tem muita polêmica, tem Corinthians. Ele chegou cabisbaixo hoje. Hoje o Vamp tava tenso. Hoje o Vamp, depois de uma goleada de 5-1 pro Bahia, dentro de casa, se eu não me engano, eu vou perguntar pra ele, ele tá triste, mas ele tá aqui pra falar o resultado mais vexatório da história do Corinthians em casa. Uma vergonha, o Corinthians perde de 5-1 pro Bahia, teve protesto da torcida, já teve eleição presidencial, vai mudar a diretoria com uma sobra de mais de 1.000 votos, hein? Ganhou por mais de 1.000 votos o Augusto Melo. A oposição assume o Corinthians depois de anos dessa diretoria, da chapa ali comandada por Andrés Sanches e aí os seus aliados. O Corinthians muda de gestão. Será que alguma coisa vai mudar? Vamos falar desse assunto que tá tirando o sono do meu amigo. Me preocupo porque meu amigo tá tenso com essa situação do Corinthians. Pode aparecer um palhaço lá. 5-1. 5-1 pro Bahia. E aí, Bruno Prado, Mauro César Pereira, sobra pra mim. Por quê? É o Bahia que dá de 5 no Corinthians e eu que sou chamado de palhaço, eu que sou agredido ao vivo aqui por um amigo e companheiro de trabalho. Mas boa tarde, velho Vamp. Boa tarde, Mauro César Pereira. Bruno Prado. Boa tarde. Ô, Vamp, que vexame. É o maior vexame da história do Corinthians? Não, tem pior, já teve coisa pior. Pô, mas dentro Boa tarde, Mauro, Bruno, Tico, boa tarde. casa para um Bahia que tá lutando pra não cair e com o Corinthians podendo cair ainda também. Acho que lá em 1958, acho que o Bahia já tinha metido 5 também, mas 58 pra cá. Mas foi um vexame, né? Esse resultado botou o campeonato que já estava bom assim nessa reta final, ficou melhor ainda, porque o próprio Corinthians, né, se coloca a corda no pescoço. Faltando 3 rodadas, pega o Vasco em São Januário, o Vasco empatou ontem, né, foi a 42, está 2 pontos do Corinthians, né? Coloca o próprio Bahia na briga também, né? O Cruzeiro joga amanhã, quer dizer, o Internacional tem que fazer hoje por merecer o Santos, quer dizer, a rodada ficou mais quente ainda, né? O Corinthians jogou muito mal, mas o Bahia jogou bem demais. O Bahia na data FIFA aí teve 15 dias, voltou. Eu te falo mais, Chico, 5-1 foi pouco. Foi pouco o resultado de 5-1. O Corinthians não jogou nada, poderia ter sido ter aquele 7-1, um 6-2, um 7-2, porque o Bahia criou mesmo, né? O Rauli jogando muito, o Tassiano jogando demais. O meio campo do Bahia sobrou, o Corinthians não jogou nada. Com 15, 17 minutos de jogo já estava 3-0. Poderiam ter sido 4-5, com menos de 30 minutos. Quer dizer, teve 15 dias para treinar, voltou, se ganha do Bahia, estaria livre ali, sem correr risco para a zona de rebaixamento, e agora tem 2 jogos que é complicado. Eu acho o time do Inter forte, joga bem, e o Vasco de Januário, né? O Vasco está aí nessa luta aí, a gente deu quase rebaixado pelo que foi o primeiro turno, o Vasco favorito e o Inter favorito. Aí na última rodada é o Curitiba, que já está rebaixado, né? Agora, Mauro César Pereira, é um vexame, é uma vergonha, mas esse Corinthians já vem sendo uma vergonha há um bom tempo. Porque a gente sempre fala, né, e eu repito, é um elenco caro. É um elenco caro esse elenco do Corinthians. Se eu não me engano, é a 3ª maior folha salarial do Brasil, 3ª ou 4ª. E aí, tá mais uma vez lutando contra o rebaixamento. Quando você acha que o Corinthians não briga mais pra não cair, ele volta a decepcionar, porque agora tem 44 pontos. O primeiro dentro da zona é o Cruzeiro, com um jogo a menos, com 41. O Cruzeiro joga amanhã, com Goiás lá em Goiânia. E tem 41. O Goiás já tem 35, também já deve estar na 2ª divisão. Agora, a briga é por essa última, né? Não vaga, mas para sair dessa última posição ali da primeira da zona do rebaixamento. E o Corinthians com uma vergonha como essa, torcida manifestando, até ameaças aí pesadas. Se o Corinthians cair, vocês vão perder a vida. A torcida organizada do Corinthians gritando. É uma crise que vem seguida de um vexame, Mauro. Eu acho a maior vergonha da história do Corinthians. Tá? Não sei se teve a perda de um título assim para algum pequeno. Teve o rebaixamento, né?
Rebaixamento. Não, mas digo de resultado. Resultado, tem que pensar bem, viu? 5-1, difícil. dentro de casa, para um time que estava lutando contra o rebaixamento, Mauro. Mas já tinha tomado 5-1 também em 2020, né? O Flamengo com o Domenech meteu 5-1 no Corinthians. E teve um 3-0 também. O Corinthians já tomou belas tamancadas no seu estádio, né? Já foi eliminado pelo Guarani do Paraguai, já perdeu para o Nacional de Montevidéu também uma classificação. Teve o Tolima, né? Teve o Tolima foi antes, né? Foi antes. O Tolima foi em 2011. Né? Não, sim, mas também é uma vergonha, né? Não no estádio, tá falando do estádio. Uhum. No estádio, e lógico, na história tem mais. Todo time grande tem, né? Seus momentos difíceis, não é a exclusividade do Corinthians, né? Bem, acho que deu tudo errado, a escalação com 3 zagueiros, que o Mano Menezes desmontou ainda no primeiro tempo. O Bahia se preparou muito bem para o jogo. Foi uma vitória, assim, incontestável, que acho que expôs demais ali os jogadores, o técnico Mano Menezes, todo mundo. Muito exposto, porque foi tudo muito mal planejado, muito mal feito, as mudanças não deram nenhum resultado, o Corinthians foi atropelado, né? No grande jogo, né, do Bahia com o Rogério Ceni, um jogo que, assim, pela maneira como o Bahia venceu e tudo mais, o Bahia que teve problemas recentes, né, porque ficou com um homem a menos muito cedo contra o Cuiabá, acabou perdendo, fez 1-0 no Atlético Paranaense, tomou o gol de empate no fim, e aí deixou mais 2 pontos pelo caminho, mas teve essa reação improvável, né, da maneira que aconteceu, com gols bonitos, né, jogadas bem tramadas e o Bahia se coloca aí, acho que agora, de novo, como um time candidato a escapar do rebaixamento, quando ele parecia, antes do jogo, ser o mais forte candidato dos maiores, né, a entrar ali no grupo dos 4 que vão cair. E o caso do Corinthians, que agora tem um jogo com o Vasco, que é um confronto direto, né? O Vasco passa à frente do Corinthians se vencer, o jogo é no Rio, o Vasco conseguiu manter um pontinho, não é um resultado excelente, mas é bom nas circunstâncias, porque foi contra o Atlético Paranaense, o Vasco não foi vazado, segurou um 0-0, com isso ganhou um ponto, né? Levou um ponto para casa. Esse ponto pode não ser o bastante no final, mas dentro de você fazer um planejamento que o Vasco imagina para escapar, é muito mais lógico pensar o empate com o Atlético fora e ganho do Corinthians do que o contrário. Então não foi um resultado ruim para o Vasco, pelo contrário. E para o Corinthians, sim, porque é todo mundo de parte ali que vai pontuando, né? Vai complicando. Vai ter um Cruzeiro e Goiás segunda-feira também. Se o Cruzeiro vencer o jogo, ele também sai lá de baixo e já se coloca melhor. Ou seja, de repente o Corinthians pode voltar para a briga contra o rebaixamento para valer mesmo. Se o Cruzeiro ganhar, Mauro, o Cruzeiro passa o Corinthians. Bem, exato. Então, passa com o número de vitória. Então, assim, ele pode ficar atrás do Cruzeiro, ele pode ficar ao alcance direto do Vasco na próxima rodada. O Bahia, ao vencer o próprio Corinthians, vai jogar agora com o São Paulo, né? Em casa. Em casa. Se vencer, o Bahia também vai abrir aí uma frentezinha. Então, daqui a uma semana, talvez nós estejamos falando aqui de um Corinthians na zona do rebaixamento, ali afundado por ali por perto. Você vê ali a pontuação, né? 44. O Vasco pode ir a 45. O Cruzeiro, se vencer, vai a 44. Como disse o Vampeta, vai a 11 vitórias. O Corinthians tem poucas, tem 10, empata muito. O Bahia tem 41, mas se o Corinthians ficar no 44... O Bahia ganhar do São Paulo, passa. Por caso, perca para o Vasco, né? O Corinthians pode superar também. Ou seja, esses times todos que estão abaixo, se o Corinthians perder para o Vasco, todos podem alcançar. Do Cruzeiro para cima, todo mundo pode alcançar ou superar o Corinthians. Todos. Fortaleza ali. Inter, Vasco, Santos, Bahia e Cruzeiro. Se o Corinthians perde para o Vasco São Januário, ele é ultrapassado pelo Vasco e todos os outros poderão, que estão atrás, passar à frente. O Inter pode passar nessa rodada ainda, o Santos pode passar nessa rodada ainda, né? Porque Mauro, vale deixar claro, o Corinthians tem menos vitória que todos. Exato. Todos. Exato. Porque o Cruzeiro tem 10, mas a gente está contando aqui. Se o Cruzeiro vence em Goiânia, ele vai a 44, mas vai a 11 vitórias. Então, é uma situação que pode ficar bem esquisita, bem delicada. E o que eu acho que é mais preocupante é, assim, a forma como perdeu, como tudo que o Mano Menezes pensou em fazer deu tudo errado. Aí na coletiva ele assumiu a responsabilidade, não adianta nada também. O cara assume... 16 minutos tirou o Fábio Santos. Desmontou o sistema com 3 zagueiros e foi depois de uma paralisação de data FIFA, ou seja, quando você espera que o cara treinou o time, preparou para aquele jogo, os 2 técnicos prepararam os seus times durante um período grande, né, para esse jogo. O Corinthians para bater assim, de vez, estou fora do rebaixamento, ganha o jogo, acabou, tchau. E o Bahia para sobreviver. E, nitidamente, o Bahia se preparou muito melhor. O Rogério Ceni deitou e rolou em cima do Mano Menezes. Foi um vareio do Bahia no Corinthians, um placar histórico e que pode ter muitas consequências. Aí você soma isso à eleição. Isso que eu ia perguntar. No momento de uma transição, né? Com o novo presidente só vai assumir no ano que vem. Que pode acontecer? Agora, uma pergunta. Uma derrota como essa, Mauro, para todo mundo da mesa. Uma derrota como essa, 5-1, para o Bahia em casa, não é normal. Pode levar a desconfiança de que jogadores, se a gente perde as vésperas da eleição,
uma vergonha dessa, essa diretoria não continua? E se os jogadores estão em situação? Estão jogando com a diretoria atual? Sim, mas é isso que eu tô perguntando. Pode ser, porque algumas Não, pessoas chegaram a comentar isso comigo. Porque 5-1 não é algo muito normal. Você acha que foi vareio mesmo do jogo? Ô, Tico, durante a temporada o Corinthians não tomou 4, 5, agradeço o Cássio, de outras equipes. O Cássio salvou o Corinthians muitas vezes e... Ué, do Estudiantes, por exemplo. Aquele bombardeio, aquele bombardeio lá. Que teve. O Corinthians já vem beirando com isso aí da temporada a ser goleado por um monte de clubes. E o Cássio pegando tudo. Mas é porque Mas eu só pode, pensei tá nisso, porque é esquisito. Não, As não, vésperas não. da eleição, contra Não. o Bahia, que tava lutando contra a zona de rebaixamento 5-1 em casa, No dia seguinte, eu não achava no dia seguinte algo da tão eleição. normal. Mas se Não, você na véspera, né? Na véspera da eleição. Então, na véspera da eleição, você tem se for assim, a atual diretoria é situação, os jogadores tem que ser situação, porque eles que contrataram, estaria do lado do outro, que é a oposição. Ou estão insatisfeitos, não tá pagando. Não. Isso aí não tem nada a ver com eleição. Isso aí, o Corinthians a temporada é horrível mesmo. O Corinthians perde dentro de casa. O ano que perdeu mais dentro de casa foi esse ano. Empata muito. 11 empates.